Bom dia! Militares gaúchos lutam para manter viva a memória dos conflitos que marcaram a história do Brasil nos últimos séculos. No Rio Grande que dá certo de hoje, você vai conhecer o Museu do Comando Militar do Sul, um lugar que tem a missão de preservar a história, exibindo ao público um dos acervos mais valiosos do país e que muitos gaúchos não conhecem. Você vem conosco agora para uma viagem no tempo entre armas centenárias e modernas e também por cenários que reconstituem momentos tão dramáticos quanto fundamentais para a memória do país. À primeira vista, o prédio no centro da capital gaúcha parece apenas mais um quartel. Mas as paredes grossas desta construção do século XIX não abrigam tropas, e sim a história, contada com um acervo raro no país. Isso aí lembra muitas coisas das histórias que a gente leu, assim, viu sobre guerras, né, que a gente nunca tinha visto isso ao vivo, só em filmes. Para mostrar as futuras gerações, né? Porque se não tem um acervo, jamais a nossa juventude ela vai conseguir ter noção do que foi os equipamentos que foram utilizados, do começo da engenharia bélica, tudo isso é importante. Exposições de armamentos antigos, alguns até nem tanto, como estes que estão aqui no Museu Militar do Sul, é coisa que não interessa apenas a militares ou aficionados pelo tema. Pelo mundo todo, os museus militares são considerados tão importantes para a preservação da história e da cultura quanto os museus, digamos, convencionais. Cada canhão, cada blindado está relacionado a um determinado momento histórico. Ter contato direto com estas peças e, principalmente, entender o contexto em que elas foram utilizadas, mais do que uma viagem no tempo, é uma oportunidade de se avaliar a evolução do conhecimento e a trajetória das nações. Toneladas de ferro sobre lagartas e rodas. Fortalezas móveis tão assustadoras quanto sedutoras. Como resistir à curiosidade de saber o que é estar dentro de uma poderosa máquina de guerra? O que sentiam os homens que se apertavam dentro dos carros de combate durante as batalhas? Se tu olhar um carro de combate é um bloco fechado de metal ali, mas se as pessoas puderem entrar, subir, ver como é que é uma arma que está ali. Nós temos os dois carros que eles podem entrar, então as pessoas sentem, né, naquela posição. O M41B é uma das estrelas do museu. O tanque americano de 25 toneladas, que foi modernizado no Brasil, é uma das peças que mais atrai os visitantes. Para estes garotos, subir no blindado que eles só conheciam dos filmes foi uma oportunidade única de soltar a imaginação. Atacar! Mas para o subtenente Boeira, brincadeira tem hora. O militar, formado em história, quer que os meninos saibam com o que eles estão se divertindo. Esse é um carro de combate, o próprio nome diz. Eu não vou dar um tiro nele com nenhuma pessoa. Ele é para destruir uma casa-mata, né? Um conjunto de armas, então tem um canhão potente. Algumas unidades ainda utilizam. Boeira faz referências aos momentos da história em que armamentos como este foram empregados, ao mesmo tempo em que vai descrevendo as características do carro de combate que ainda está na ativa em algumas unidades. Esse aqui, pela sua época, já está no exército, nós chamamos assim, ele está se tornando obsoleto. Então já temos um carro mais moderno. Porém, a substituição é devagarinho, né? É sob da carga. Existe sob. Os garotos que esperavam apenas encontrar blindados para se divertir, ganharam uma inesquecível aula de história militar. Para quem vem é uma surpresa para olhar tudo isso aqui.
porque é muito legal ver isso aqui. A aula do subtenente Boeira reserva ainda outra surpresa: o blindado para transporte de tropas com 19 toneladas que flutua. Carro sob lagarta igual aquele, porém este é anfíbio. Ele entra na água e vai ficar somente um palmo fora da água aqui em cima. Vamos entrar dentro dele. Aqui serve 13 homens, um grupo de combate. O blindado, que podia também levar um jipe em vez da tropa, foi adaptado para a visitação. As chapas de aço da parte de dentro foram trocadas por vidros, que permitem ver os motores potentes, um de cada lado. Achei interessante, fiquei sabendo mais coisas, que eu já sabia algumas, da guerra. Para Boeira, este contato com o público é que dá importância à missão de exibir este acervo. Eu fico muito contente, até pela história, nós podermos envolver e transmitir ao público mais jovens das tradições do Exército, das batalhas que houve. Então nós podemos, com esses objetos, eles sentirem o que foi. Sentir, por exemplo, o sufoco de se espremer para entrar neste conjunto de metralhadoras antiaéreas, onde o atirador mal podia se mexer e tinha que se apertar entre 4 armas de grosso calibre que disparavam ao mesmo tempo. Consegue imaginar como se sentia um atirador nessa posição, na hora do combate, ali com essas armas disparando direto, no calor da batalha? Tá louco, muito medo, hein? O acervo do museu guarda raridades, como este blindado sobre rodas da Segunda Guerra Mundial, um dos únicos no mundo. O interior revela o sacrifício imposto aos tripulantes pelas acomodações nada confortáveis. O mesmo aperto passavam os que lutavam neste carro de combate também americano. O M3, apelidado pelos militares brasileiros de Perereca, chegou no Brasil em 1944 e ficou em serviço por mais de 30 anos. Outra atração é o Sherman, um dos carros de combate mais famosos da Segunda Guerra Mundial. Uma massa bruta de ferro e aço com chapas soldadas de 32 toneladas. O X1 é um exemplo do jeitinho brasileiro, uma versão modernizada da velha Perereca, que ganhou novo motor, blindagem, suspensão e uma torre com canhão mais potente e equipamentos de comunicação. Foi o primeiro carro de combate produzido no país. Os pesos pesados não estão apenas entre os tanques. Este canhão de 11 toneladas, que protegia as costas brasileiras, exigia 14 homens para disparar a granada de 152 milímetros. Para ser levado a outra posição, precisava da força deste trator de 14 toneladas. O refletor antiaéreo é outra curiosidade. Acionado por uma fagulha de carvão, a luz deste mega farol, ampliada por um jogo de espelhos, era capaz de formar no céu um círculo iluminado de 130 metros de diâmetro a 4.000 metros de altura. O facho de luz também era utilizado nos combates em terra. Refletido nas nuvens baixas, clareava os campos de batalha à noite. Era o chamado luar artificial. O acervo do museu abriga ainda veículos mais populares, como o tradicional Jeep e as suas versões, e também blindados esquisitos, como o Meia Lagarta, que parecia uma mistura de tanque com caminhão. Há espaço também para as carroças que compunham unidades de artilharia até metade do século XX e as cozinhas de campanha, com panelas de pressão puxadas a cavalo, peças valiosas desta viagem no tempo. As coisas passam muito rápido. Se não preservarmos hoje, não conheceremos amanhã. Então, o básico do museu não é lugar de guardar coisa velha, é preservarmos a história. Uma história que, para os militares envolvidos nesta missão, não é só para quem usa farda. É que as pessoas entendam assim, não é uma história
a história dos militares ali, mas que é de todo mundo, todos nós participamos, todos nós de alguma forma tivemos um contato com o Exército, ele é nosso, ele é do povo brasileiro, além dos militares, então essa é a preocupação das pessoas se sentirem inseridas e conhecerem a sua história. No próximo bloco, o valioso acervo que ainda não está ao alcance do público por falta de espaço. A reserva técnica é outro museu dentro do museu. Equipamentos e uniformes ainda marcados com o sangue dos brasileiros que combateram na Segunda Guerra Mundial e os troféus da vitória contra o nazismo. O esforço para fazer do acervo do Museu Militar um patrimônio ao alcance de toda a sociedade esbarra nas dificuldades enfrentadas pela maioria destas instituições, militares ou civis. A falta de recursos para ampliar os espaços e disponibilizar mais peças para o público. Apesar disso, os historiadores fardados avançam na ofensiva para preservar a história. Muitas das peças mais antigas do museu precisaram ser reconstituídas para que pudessem ser expostas. O ferro fundido e o bronze dos canhões do período colonial resistiram ao tempo, mas os suportes e rodados de madeira não. A pesquisa histórica permitiu a reconstituição com base nos modelos originais. Ao lado dos canhões do tempo do Império, peças mais modernas contam a história da artilharia. Este canhão foi usado pelo exército americano na Guerra do Golfo, no início da década de 90. Com várias peças em alumínio, podia ser lançado de paraquedas. Este, usado contra blindados, permite ser disparado do ombro de um soldado. A munição especial fazia os gases da detonação saírem por trás, evitando o coice do canhão. Já este pequeno obuseiro caía na linha de frente de paraquedas para depois ser desmontado e levado nas costas dos soldados ou no lombo de mulas. Também podia chegar ao combate nos planadores que levavam a tropa. À medida em que os visitantes vão tomando conhecimento destas informações, vai se desfazendo a impressão de que tudo aquilo é só metal e engrenagens e que nem sempre o que as crianças veem nos filmes corresponde à realidade. Até tira um pouco daquela ilusão que eles têm da televisão, né? Aquela ilusão de que pode fazer de tudo. E eles veem que é um material pesado, que não é bem aquilo que é aquela fantasia, né? A criatividade é fundamental para contar a história das operações de guerra. Cenários fielmente reconstituídos trazem para o presente o clima dos ambientes de combate, como esta trincheira com metralhadora. Todas as peças são originais. Difícil de acreditar, mas até o início da década de 60, ainda havia unidades que usavam cavalos como base móvel para metralhadoras. Nesta ala, a história é contada com réplicas em miniatura de todos os blindados usados pelo Brasil até hoje. Bonecos trazem os uniformes desde o Império, passando pela Segunda Guerra Mundial até as forças de paz no Haiti. O que parece um foguete de São João é uma peça autêntica utilizada na Guerra do Paraguai, uma raridade praticamente igual à arma inventada pelos chineses há quase 1000 anos. Foi usada pelos brasileiros para neutralizar ataques da cavalaria inimiga, espalhando muito fogo, barulho e fumaça. Algumas armas entraram para a história dos combatentes brasileiros, não só pelo poder de fogo. Estas duas metralhadoras .30, utilizadas pelos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, à primeira vista parecem armas diferentes, mas são, na verdade, a mesma arma. A diferença está na proteção do cano. Toda metralhadora sofre superaquecimento conforme a cadência dos tiros, o que pode provocar deformações no cano. Por isso, é preciso evitar que isso aconteça para que a arma não fique inutilizada. Neste caso, o cano está dentro de uma proteção cheia de furos por onde circula o ar. Com isso, se consegue refrigerar um pouco a arma. Neste caso aqui, o cano está dentro de um reservatório de água que faz o resfriamento da arma. Só que os gaúchos que combateram na Segunda Guerra Mundial logo encontraram um jeitinho de utilizar essa arma não só para dar tiro em alemão, né, Boeira? Como é que foi que eles fizeram? Realmente, este reservatório de água facilita a refrigeração do cano e o gaúcho, tendo em vista as condições adversas, neve, frio,
sai uma água quente daqui. O que ele fazia? Isso aqui é uma caldeira, a água limpa. Ele aproveitava, então, gaúcho, como falamos, fazia o seu chimarrão, fazia o seu café. Na linha de fogo, está no combate, aproveitando a água quente daqui, que ia recompletar e um novo ciclo se formava. Chimarrão e cafezinho de metralhadora. Chimarrão e cafezinho de água de metralhadora. E combatendo, na neve. Esse foi basicamente um dos proveitos dessa caldeirinha de água aqui. Apesar do prédio histórico e da boa localização, o Museu Militar do Sul está perdendo a batalha contra a falta de espaço. Já não há mais onde colocar veículos e muitas peças de alto valor estão guardadas à espera de um local adequado para a exposição. A reserva técnica é outro museu dentro do museu. Centenas de artigos estocados num ambiente que precisaria de melhores condições contra a ação do tempo. Mas a diretora do museu e seu auxiliar, ambos formados em história e conhecedores das técnicas de conservação, vão driblando as dificuldades com criatividade. Todas as técnicas que a gente aprende, todos fazem cursos de conservação, a gente traz alguns especialistas participando de cursos de outras instituições, então procuramos adaptar essas técnicas da melhor forma possível. Armas de vários tipos e épocas, equipamentos individuais de momentos históricos diversos, com decorações e insígnias. Na coleção de uniformes, alguns ainda hoje exibem as marcas da batalha. Uma jaqueta de combate, utilizada pelo soldado brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Uma jaqueta original. Temos marcas de sangue. Isso aqui tudo é sangue? Tudo é sangue, aqui é sangue. Nos uniformes dos médicos e enfermeiros, a mesma lembrança dramática do passado. Já na camisa dos brasileiros da Força de Paz da ONU, no Timor-Leste, a marca do futuro. Hoje é uma coisa moderna, amanhã se torna história, né? Algumas peças revelam mais uma vez o famoso jeitinho brasileiro. Esta galocha era usada sobre a bota para impedir o congelamento dos pés nas trincheiras durante o inverno europeu, Segunda Guerra Mundial. Os brasileiros vendiam a bota para comprar cigarros e outros artigos e ficavam só com a galocha e ainda levavam vantagem. A tropa brasileira, alguns tiravam o coturno e usavam jornais dentro da galocha. Não dava soldado na enfermaria, não dava pé de trincheira. Então ele vendia. Não congelava o pé? Não congelava o pé. Uma das peças de maior significado no acervo é esta bandeira do exército alemão, trazida pelos brasileiros que venceram a batalha nas montanhas italianas. Um símbolo de vitória que custou centenas de vidas e que é guardado com todo cuidado, enquanto não ganha um local de exposição à altura. O acervo vai sendo formado a partir de peças recolhidas nos depósitos dos quartéis. Mas muitas chegam aqui pela iniciativa de doadores. Só no ano passado foram mais de 500 artigos, trazidos por gente que quer um espaço especial para objetos com tanto significado. É uma questão de confiança. Quando as pessoas começaram a ver o trabalho do museu, o museu de portas abertas, ele está bem guardado, bem conservado, exposto, as pessoas nos buscam. O trabalho é reconhecido pela comunidade, ela só vai dar aquilo que faz parte da sua história se ela souber que ele é bem cuidado, e a gente procura mostrar isso. Foi esta credibilidade que trouxe este jipe para cá, um modelo doado por um dos integrantes da primeira Força de Paz brasileira da ONU no exterior, o Batalhão de Suez, que teve a dura missão de impedir combates entre israelenses e egípcios de 1957 a 61. O acervo que impressiona as gerações de hoje emociona os que viveram o drama da guerra. No próximo bloco, as peças que fazem uma homenagem à experiência dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial e as revelações de um ex-combatente que revive no museu os momentos heróicos da campanha na Itália. Quando se fala em Segunda Guerra Mundial, a maioria das pessoas, principalmente nas gerações mais jovens, tem na memória as informações trazidas pelo cinema e a televisão, onde os protagonistas geralmente são os americanos ou os europeus.
No Museu Militar do Sul, uma das tarefas mais importantes é resgatar a importância das vitórias dos brasileiros que participaram do maior conflito mundial de todos os tempos. De pai para filho, a cultura da memória. Gerações que, diante destas máquinas, têm olhares diferentes, mas não indiferentes. A guerra não é a única coisa em que se pensa quando se vem aqui. Me lembro quando criança, né, que eu fazia ainda os desfiles militares, tudo. Eu acho que isso é bom, é a memória, lembrar, né? Mas para alguns, este museu guarda lembranças de glória e dor. Histórias de um passado de sacrifícios e vitórias. Um dos setores de maior importância histórica aqui no Museu Militar do Sul é esta ala inteiramente dedicada a contar a experiência da Força Expedicionária Brasileira, que lutou contra o exército nazista na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A campanha contra os alemães durou cerca de 1 ano e exigiu uma tropa com mais de 25 mil brasileiros, comandados por um general gaúcho. O general Mascarenhas de Moraes, nascido em São Gabriel, foi o homem escolhido pelo presidente Getúlio Vargas para comandar os brasileiros que se uniriam às forças aliadas para enfrentar o avanço dos alemães na Europa. O Brasil, que até então estava neutro no conflito, foi levado a declarar guerra aos nazistas depois que vários navios mercantes brasileiros foram afundados por submarinos alemães no Oceano Atlântico em rotas perto da costa. A tropa da FEB embarca rumo à Europa em 1944. A frota viaja em segredo para não atrair os submarinos inimigos. A estratégia funciona. Os navios chegam a salvo na Itália. Os inexperientes brasileiros, jogados de uma hora para outra numa guerra mundial que já durava 4 anos, começam então um treinamento relâmpago de 3 semanas antes de ir para o fronte. A FEB embarcou para morrer na Itália. Ela não tinha experiência, não tinha nada. O treinamento tinha sido bastante deficiente, e nós aprendemos a lutar e aprendemos a primeiro nos defender e depois a lutar em Monte Castelo. E aí então a FEB passou a crescer assim vertiginosamente. São recordações dolorosas para o sargento Conrado, hoje com 85 anos. Em cada visita ao museu, o passado volta com força. Ele identifica em cada foto, cada objeto, momentos que nunca esquece. A metralhadora alemã que massacrava os brasileiros é uma presença perturbadora. Mas foi o peso da artilharia inimiga que deixou marcas no ex-combatente. As granadas começaram a cair em cima de mim. E uma delas explodiu perto do jipe, pegou no para-brisa e me entrou uma limalha de ferro no meu olho esquerdo, tanto é que eu não enxergo dessa vista, viu? Os primeiros combates nas montanhas da Itália deixaram quase 300 brasileiros mortos. A chegada do inverno diminuiu a intensidade da luta, mas o frio e a neve se tornaram um novo e implacável inimigo para o exército que veio de um país tropical. Mesmo assim, a FEB manteve as posições que já havia conquistado e aos poucos avançava. Agora, a tropa, já mais experiente, lutava para conquistar Monte Castelo, posição estratégica defendida com vigor pelos alemães. Até diziam que a FEB tinha embarcado para morrer. Mas a verdade é que nós, em Monte Castelo, a gente ficou lá preso por causa do inverno durante esses 3 meses aproximadamente. A gente aprendeu a se defender e a lutar. Aí é que a FEB, o pessoal, os ex-combatentes, o febiano, como nós chamamos, eles aprenderam a... Foi na marra, foi no calor da batalha mesmo o treinamento? Não, o treinamento era real. A ofensiva da primavera marcou o ataque decisivo, mas ainda foram necessárias várias semanas de combate e centenas de mortos para forçar a rendição dos alemães e conquistar Monte Castelo. A Força Expedicionária Brasileira, única tropa sul-americana a participar da Segunda Guerra Mundial, voltava para casa vitoriosa. E a FEB, que foi para lá,
desacreditada, voltou com a bandeira da vitória da democracia. Assim como outros ex-combatentes que visitam o museu, Conrado é recebido com festa pelos que hoje trabalham para preservar a memória das conquistas que ele ajudou a forjar. Uma luta que ele também assumiu à frente da Associação dos Ex-Combatentes, que preside há quase 30 anos. Se nós não preservarmos a nossa memória, o que nós vamos fazer? Nós temos que nos basear no passado para exatamente projetar o nosso futuro. Se nós não fizermos isso, vai ser uma desgraça. Se depender dos historiadores do Museu do Comando Militar do Sul, a batalha contra o esquecimento já está no rumo da vitória.